O senhor ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, teve uma brilhante ideia. Resolveu colocar o presidente Jair Bolsonaro frente a frente com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. O objetivo? Calar a boca de Bolsonaro, tentar intimidar o governador Tarcísio e ainda fez tudo isso durante uma transmissão ao vivo do julgamento do tal golpe. Ou seja, o circo tava armado pelo Xandão, mas o governador Tarcísio de Freitas, muito experiente, conseguiu virar o jogo, deu um checkmate no Xandão, desmontando toda a narrativa do golpe, exaltou o presidente Jair Bolsonaro, rasgou elogios a ele e ainda deixou muito claro que é leal sim a Bolsonaro e assim continuará lutando pelo nosso país. O Xandão, completamente furioso, tentou dar chilique, mas optou por fechar a boca e encerrar o julgamento na mesma hora. Agora olha só, e se eu, Felipe Lintz, vereador eleito pelo PL, o mais votado daqui da minha cidade, com a credibilidade que eu tenho, te oferecer uma oportunidade de trabalho? Sim, é isso mesmo, para você vir trabalhar aqui no meu gabinete utilizando apenas o seu celular ou o seu próprio computador, apenas com uma conexão de internet. E o melhor, não tô falando que você vai ter que se deslocar até aqui para vir trabalhar presencialmente. Não. É de onde você estiver, da sua casa mesmo. E detalhe, com um pagamento de 100, 200, 300 ou até mais todos os dias, dependendo da sua produtividade. Ou seja, quanto mais se dedicar, mais você vai ganhar. Entrei no seu método, fiz aqui todas as aulas e eu quero mostrar o que tem de mais importante, que são os resultados. Cara, olha só o meu resultado, todos os dias aqui desse mês tendo resultado. Quero agradecer todo o seu suporte. Eu pude ver que não é um golpe, realmente é algo que faz total sentido. Ó, hoje eu já fiz R$89. Cara, valeu demais. Bom demais, né? E o melhor é que não importa a sua idade, não importa se você tem qualquer habilidade com a internet, com o seu celular, com tecnologias. Até porque é apenas um passo a passo onde você vai ter que me seguir, copiar e colar o que eu vou fazer na tua frente. Só que para você ter acesso a isso tudo é muito simples. Basta você clicar agora mesmo neste link que tá logo aqui embaixo na descrição deste vídeo ou no link que eu deixei no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo, que imediatamente você vai ter acesso ao meu método. E aí na mesma hora você vai garantir o seu acesso e ter a oportunidade de mudar a realidade da vida financeira de toda a sua família. Então não perca tempo porque as vagas são muito limitadas. Até porque sou eu mesmo que vou te ensinar e se tiver qualquer dúvida, fique tranquilo. Você vai ter acesso ao meu telefone pessoal, ao meu WhatsApp, onde eu vou te dar todo o suporte. E se precisar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bem, pega aqui na minha mão e vamos juntos faturar de verdade. Então não perca tempo, clique agora mesmo neste link que tá logo aqui embaixo na descrição deste vídeo ou no link que está logo aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Tô te esperando, bora lá! A justiça do nosso país começou fazendo a seguinte pergunta ao governador Tarcísio. Bom dia, governador Tarcísio. Bom dia, excelência. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. O senhor já foi devidamente qualificado, nome completo, idade, local de residência, profissão. Eu indago a Vossa Senhoria se tem algum parentesco com qualquer das partes ou alguma relação específica com elas. Não, excelência, nenhum parentesco. Agradeço ao governador Tarcísio e passo, desde já, a palavra ao... O governador Tarcísio é testemunha do réu Jair Messias Bolsonaro, então passo a palavra ao doutor Celso Vilarte. Bom dia, governador. Agradeço a presença de Vossa Excelência. Eu queria que o senhor iniciasse dizendo quando o senhor conheceu o presidente Jair Bolsonaro e quais os cargos que o senhor ocupou no governo dele. Bom dia, doutor Celso. Eu conheci o presidente Bolsonaro ainda na transição, em 2018. Fui levado a ele. Na época, a pessoa que estava indicada para ser ministro da Infraestrutura era o General Ferreira, havia desistido. E algumas pessoas do nosso círculo de convivência me levaram, me apresentaram ao presidente Bolsonaro naquela época. Ele me entrevistou, me inquiriu sobre a possibilidade de ser ministro da Infraestrutura e acabou, então, me designando para o Ministério da Infraestrutura, cargo que eu ocupei de 1º de janeiro de 2019
até 31 de março de 2022. Vocês viram, né? Tentaram uma, duas e até agora não conseguiram tirar nada que pudesse responsabilizar Jair Bolsonaro em relação à tentativa de golpe de Estado, né? Bom, mas saiba que eles não pararam por aí. A turma do Xandão continuou insistindo com Tarcísio. Governador, o senhor se desincompatibilizou, foi candidato ao governo do Estado de São Paulo e venceu a eleição. Eu tenho aqui nos autos do processo os registros de visitas e consta que o senhor teria estado com o presidente Bolsonaro entre os meses de novembro e dezembro, no dia 15 e 19 de novembro, 10, 14 e 15 de dezembro. O senhor confirma que esteve com o presidente? Confirmo. Estive nessas datas com o presidente Bolsonaro. O senhor estava em Brasília nesse momento? O senhor esteve pessoalmente? Estive. Como é que isso aconteceu? A eleição ocorreu no dia 30 de outubro. No dia 1º de novembro eu permaneci em São Paulo. No dia 2 eu fui aos Estados Unidos. Eu peguei um período ali para descansar. Passei aproximadamente 10 dias nos Estados Unidos. Quando eu voltei, iniciei os trabalhos de transição e também de mudança. Naquela época, tinha estado no Ministério, minha família morava em Brasília e, com frequência, eu vinha a Brasília para cuidar dessa questão da mudança. E, obviamente, toda vez que eu ia em Brasília, eu fazia a visita ao presidente Bolsonaro pela consideração que eu tinha, pela relação de amizade, pela relação de proximidade, pela gratidão que eu tinha ao presidente Bolsonaro. Então, em toda oportunidade de ir a Brasília, eu procurava ir no Palácio da Alvorada para transmitir a minha solidariedade, meu abraço, meu respeito e conversar com o presidente. Governador, em alguma dessas oportunidades, o senhor teve conhecimento de uma intenção do presidente Bolsonaro de praticar qualquer tipo de ato de ruptura institucional, golpe de Estado ou coisa que valha? Jamais, nunca, assim como nunca tinha acontecido durante o meu período no Ministério, de janeiro de 19 até março de 22, da mesma forma, nesse período que eu tive presente com o presidente, nessa reta final, novembro, dezembro, nas visitas que eu fiz, de várias conversas, jamais tocou nesse assunto, jamais mencionou qualquer tentativa de ruptura. Eu encontrei um presidente que estava triste, resignado. A primeira visita eu tive a oportunidade de ver, inclusive, a situação de saúde, o presidente com erisipela muito séria, com acessos no braço, onde ele tomava a medicação endovenosa. Conversávamos sobre muita coisa e esse assunto nunca veio à pauta. Governador, durante essas conversas, especificamente em novembro e dezembro, principalmente nas últimas de 15 de dezembro, o presidente fez algum comentário em relação ao governo que ia assumir, ao governo do presidente Lula, do PT? Ele fez algum comentário nesse sentido com o senhor? O único comentário é de lamentar e a preocupação de que a coisa desandasse. Foi um período de 19 a 22 de muitas reformas, de enfrentamento de situações difíceis. O governo enfrentou pelo menos 5 graves crises, começando com a tragédia de Brumadinho, passando pela crise do Covid, uma grave crise hídrica, a guerra da Ucrânia, e todas elas procurando se sair da melhor maneira possível. Um país que terminou com superávit, um país que terminou gerando emprego, crescendo, e a preocupação sempre é que a coisa desandasse, que houvesse uma interrupção no curso de reformas que foram importantes, uma preocupação com o futuro do país. Conversamos muito sobre a montagem do secretariado aqui em São Paulo. Eu sempre buscava a orientação do presidente pela sua experiência. Então, a gente sempre conversava sobre isso, basicamente, e as conversas sempre... o presidente sempre teve comigo, no sentido de orientar, no sentido da amizade, da consideração que ele sempre teve com a minha pessoa, no sentido de eu acertar. Estou muito preocupado de eu acertar também, de fazer a coisa correta, procurando transmitir a experiência dele, o que ele acertou, o que ele errou, e passando para mim essa experiência, para que eu também pudesse tomar ali as melhores decisões. Uma preocupação, óbvio, com o futuro, que é uma preocupação que eu acho que todos nós tínhamos. Mas no pressuposto de que iria assumir o governo do presidente Lula, essas preocupações?
Sim, até porque vamos lembrar que a primeira visita que eu fiz, que foi em novembro, né, e naquela oportunidade o presidente já tinha inclusive nomeado uma pessoa para liderar a transição. A primeira visita que eu faço ao presidente nesse período foi 15 de novembro. O presidente tinha nomeado o Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil, para liderar a transição no dia 5 de novembro, então coisa de 10 dias antes. Então já tinha uma pessoa designada para conduzir todo aquele processo de transição, a equipe de transição já instalada no CCBB, como era praxe. E eu me lembro até, já no final, na reta final, o presidente fazendo uma live dizendo, olha, tem a preocupação, mas nada termina com o novo governo. A vida segue, a vida continua. Governador, nesse período de novembro e dezembro, o senhor manteve contato com alguma pessoa do alto escalão do governo? O senhor manteve algum tipo de conversa com pessoas do alto escalão do governo? Não, doutor Celso, só com o presidente Bolsonaro. Só com o presidente Bolsonaro. O senhor tem conhecimento de algum fato, o senhor teve conhecimento de algum fato que relacione o presidente Bolsonaro aos eventos que aconteceram em 8 de janeiro? Não, nenhum. O presidente sequer estava no Brasil. Estou satisfeito, ministro. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Celso Vilardi. Alguma dos advogadas de defesa deseja fazer alguma pergunta à testemunha? Doutor Paulo Gonet, procurador-geral. Então, eu agradeço ao governador Tarcísio de Freitas. A testemunha está dispensada. Um bom dia ao senhor. Sensacional! Em poucos minutos, Tarcísio Gomes de Freitas simplesmente conseguiu fazer aquilo que o Xandão Claro jamais imaginava. Destruiu a narrativa do golpe, exaltou o Bolsonaro, mostrou que continua do seu lado, lavou a alma do povo brasileiro e toda a tentativa do Supremo em colocar Tarcísio e Bolsonaro numa armadilha não deu certo. E aí, como vocês viram, eu lembrei você lá no comecinho deste vídeo, o Xandão foi obrigado a encerrar o julgamento na mesma hora, porque não tinha mais o que falar, né? O Tarcísio simplesmente asfaltou o Moraes. E assim como o governador Tarcísio, chegou a hora de você asfaltar a sua procrastinação. Ou seja, chegou a hora de você tomar uma atitude de uma vez por todas, mudar a realidade financeira da sua vida e de toda a sua família. Por isso que eu, Felipe Lintz, o seu vereador, falei lá no comecinho deste vídeo pra você vir trabalhar comigo hoje mesmo, e assim você terá a oportunidade de aprender sobre como é possível faturar 100, 200, 300 até mais com as inteligências artificiais. E o melhor, tudo apenas conectado na internet com o seu celular ou seu próprio computador. E detalhe, é um passo a passo simples, não importa a sua idade, muito menos se você tem experiência com tecnologia. Eu vou te ensinar. E detalhe, se você não gostar, não tem problema. É garantia de satisfação, fique tranquilo. Por isso que eu peço para que você clique agora mesmo neste link que tá logo aqui embaixo na descrição deste vídeo, ou no link que eu deixei no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo, porque existem apenas 25 vagas e geralmente elas esgotam em pouquíssimas horas. Venha, tô te esperando para você aprender a faturar de verdade com a inteligência artificial.